Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio e hoje com muita honra recebendo uma pessoa que foi meu professor na faculdade, no curso de MBA em seguros, certo, professor? Olívio Lucas, obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado por estar aqui conosco. Eu que tenho a honra, né? Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre seguro com vocês. Valeu. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. O Rafa sempre falou, tive um cara que me ensinou algumas coisas, umas frases que eu não esqueço até hoje. Ele vive repetindo isso aí. Muito obrigado por estar no convite. Legal, legal. E fica aí um abraço a todos os professores do Brasil. Minha esposa, que é professora de inglês também. É isso aí. Vai aí um abraço a todos os professores. E vamos lá? Começar? Anunciando aqui um patrocinador novo. Agradecer o Tadeuzão aí por entrar nessa empreitada conosco. Obrigado, Tadeu. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de prontas respostas, com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Aí, pessoal, tem operação no México? Tem a LogRisk lá para proteger vocês, tá bom? Um abraço. Valeu. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos, Check ID, sistema de reconhecimento facial, Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas, Buoni Tech, equipamento de rastreamento e escala de cargas, BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes, e o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas, por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Obrigado, Buoni, obrigado. Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador, desde o início. Desde o início, pô. Hoje Beleza, a AMV brother. é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Boa, obrigado. Valeu, pessoal. E só para não deixar passar, deixando aqui mais uma sugestão de livro, Planos de Saúde Plano de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, do Augusto Frank Darrington. Eu nunca sei falar o nome, viu, Japa? E Bernardo Franco Darrington. Fica aí uma sugestão e o agradecimento ao pessoal da editora Roncarate, que nos disponibilizou aqui alguns exemplares para deixar a dica aí para vocês. E falando em livro, nosso convidado de hoje tem 2 livros e eu tenho os 2 em casa. É isso aí, professor? É isso aí, um de seguros e um de matemática financeira. O de matemática financeira eu usei muito nas nossas aulas e o outro eu já li bastante também, é bem legal. Tem os conceitos básicos ali de seguro, né, professor? Isso. É isso aí. Desculpa, lembrando, galera, não deixe de se inscrever no canal. A gente tá chegando a quase 1.000 inscritos. Obrigado de coração pela força. Continue divulgando para trazer pessoas muito interessantes, inteligentes aqui para ter um papo com a gente, ensinar. A gente aprende, a gente acaba espalhando esse conteúdo aqui que motiva muitas pessoas, passa conhecimento, como o professor Olívio que está hoje. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, curta nossas redes sociais. Estamos no Spotify, no Deezer. Para quem quiser ouvir também a gente por aí, é só clicar nessas plataformas. Muito obrigado. Professor Olívio, muito obrigado de novo pelo convite. Seja bem-vindo. A gente já sabe um pouco da história, né, com o Rafael, sobre a questão da profissão. Mas conte um pouco da sua carreira, professor Olívio. Como você chegou até onde você está hoje? Legal. Bom, eu comecei a trabalhar com seguros muito novo, né, muito jovem.
na época em que não se tinha nem computador. Então, eu passei por várias fases no mercado, né? Eu estou agora trabalhando há quase 50 anos e meio com seguros. Sou um cara apaixonado, né, por essa arte. Trabalhei com quase todos os produtos de seguradoras. Fui diretor de algumas importantes seguradoras, como Santander, AGF Allianz. Já coordenei equipes atuariais. Então, eu deixei o seguro entrar no meu sangue. Eu sempre falo assim, que a coisa muito importante é você deixar aquilo entrar no seu corpo, na sua alma, né? Sou professor há 43 anos e meio e essa atividade também fez com que eu aprendesse mais ainda sobre várias coisas, inclusive sobre seguros. Para o Rafael, eu lecionei 3 disciplinas na FIA, num curso de MBA em Seguros e Previdência. Atualmente, eu também sou professor da FECAP, né, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Estou lá já há 36 anos e meio, hoje em dia lecionando Introdução às Ciências Atuariais. E sou consultor em seguros hoje em dia, né? Então, eu falo assim, que se você faz aquilo que você gosta, você é feliz, é mais fácil você andar, você caminhar. E é um assunto que eu gosto de discutir bastante, né? Porque eu gosto da essência do seguro. Eu gosto de como o seguro nasceu, o que ele significa, como que ele protege as pessoas. Eu não sou um vendedor, né? Eu não sou um corretor, mas eu acabo vendendo muito a ideia de seguros. Sim, e essa questão de disseminar conhecimento também é um negócio muito nobre, muito legal, assim, né? Eu acho que isso é importante, né? Ter mais divulgação em relação ao nosso mercado, onde a gente atua nesse nicho, né? Muita gente não conhece na sua essência ou profundidade, né? É verdade. Seguro tem que ser disseminado, né? Uma mesa como essa para discutir um assunto sobre seguros eu acho que é de extrema importância. Cada vez mais as pessoas precisam saber o que é seguro, para que ele serve. As pessoas às vezes têm receio de falar sobre algum tipo de seguro, pensam que alguns seguros são caros, como o próprio seguro de vida, né, que a gente veio falar aqui hoje, porque elas comparam o seguro de vida, às vezes, com o seguro de automóvel, que é um seguro mais caro, é lógico, né, porque a probabilidade de um carro ser roubado, ser furtado, é grande. Então, o preço do seguro de automóvel tem a ver com a probabilidade, com o risco. E se você comparar o preço que você paga num seguro de automóvel com o valor do automóvel, a relação é grande, né? Uhum. Então, aí as pessoas ficam meio preocupadas em falar sobre o seguro de vida, achando que também ele vai ser caro. E não é, né? Então, é importante que as pessoas saibam como que os seguros funcionam, para que eles servem. E uma personagem nessa história, que eu acho que é extremamente importante, é o corretor de seguros. As pessoas precisam procurar sempre bons corretores de seguros para que sejam bem assessoradas, para que recebam explicações convenientes, para fazer a coisa corretamente, né? E uma das coisas que eu lembro que o senhor falava bastante na aula, pelo menos uma coisa que ficou marcado para mim, é que quando a gente pensa em seguro de vida ou seguro, até mesmo a previdência, né, como investimento, a gente está pensando errado, né? Explica um pouquinho mais dessa... Porque as duas coisas devem caminhar juntas, né? O seguro de vida, porque o seguro de vida, depois a gente pode falar mais em detalhes, ele protege a família, né? Porque quando você pensa em seguro de vida, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a morte, né? Porque seguro de vida cobre a morte. Então, essa é uma das coberturas, é a principal cobertura do seguro de vida. Até porque, para ser chamado de seguro de vida, tem que ter a cobertura básica de morte. Então, essa cobertura, ela é definida para proteger quem? A família. Então, fazer seguro de vida, a primeira coisa, é um ato de amor.
Você faz seguro de vida porque você quer proteger alguém. Você quer proteger o cônjuge, proteger os filhos, os pais, proteger alguém. Mas o seguro de vida também protege o próprio segurado, porque existem muitas coberturas que são para a proteção do segurado. Então, por exemplo, você tem lá invalidez permanente por acidente. Uma coisa terrível, né? A probabilidade de uma pessoa ficar inválida é muito pequena, mas ela pode ficar inválida. E se ela ficar inválida sem seguro, a invalidez dela vai fazer com que a família tenha um sofrimento maior do que deveria ter. A própria invalidez por si só já é complicada. E invalidez sem dinheiro, né? Imagina uma pessoa ficar inválida sem dinheiro nenhum, a família tendo que cuidar e não tendo de onde pegar o dinheiro para cuidar. É isso aí. Se a pessoa tiver um seguro contra a invalidez, aquele dinheiro pode ser utilizado para contratar um cuidador, uma cuidadora. E é lógico, a pessoa vai depender da família, o amor da família é muito importante, mas a parte financeira também é. Então, é uma proteção financeira importante. Se a gente pensar bastante, a gente... É só pegar o que aconteceu, está até acontecendo ainda, a pandemia. Uhum. A pandemia, evidentemente, não era esperada, né? Aqui no Brasil morreram mais de 600 mil pessoas e, pelos números que nós temos até junho deste ano, 183 mil pessoas, aproximadamente, receberam algum tipo de indenização por causa do Covid. 183 mil pessoas. Até junho, as seguradoras pagaram de sinistros 6,8 bilhões de reais. Nossa. Olha o valor, 6 bilhões de reais. Até junho. A média, então, por pessoa deu 37 mil aproximadamente, né? 37 mil. Aí você fala assim, são valores baixos. Sim, porque ali tem cobertura de morte, tem cobertura de diária por internação hospitalar, tem cobertura de diária por incapacidade temporária, mas quem tinha o seguro ficou, de uma certa forma, protegido, né? Agora, como vocês perguntaram, a previdência é um outro fator importante, porque se a pessoa não pensar no futuro, ela vai chegar lá na frente com um grande problema. Porque imagina o seguinte... Quando a pessoa para de trabalhar, né? E é interessante que quando você conversa com uma pessoa, a pessoa fala assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aí eu pergunto, com que dinheiro? Né? Porque você precisa ter dinheiro. Sim. Se você for esperar da Previdência Social, do INSS, você está perdido. Não paga nem os remédios. Não vai pagar nada. Porque imagine vocês que são jovens, até vocês se aposentarem, a Previdência Social terá feito grandes alterações. Porque no passado, a gente tinha a população brasileira no formato de uma pirâmide. Muitos jovens na parte de baixo e poucas pessoas idosas na parte de cima. Só que o formato da população brasileira está mudando numa rapidez muito grande. Então, o formato está indo para um pote. Ou seja, a gente vai ter menos pessoas jovens contribuindo para a Previdência Social e muitas pessoas, as mais velhas, recebendo o benefício. E hoje em dia, recebendo o benefício por mais tempo, porque a gente sempre fala sobre a longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Então, imagina o seguinte, pouco dinheiro entrando, mais dinheiro saindo e saindo por mais tempo. A conta não vai fechar, não é o que o governo não vai pagar, o governo não vai ter condições de pagar. Então, o que vai acontecer? Vão reduzir o valor da Previdência, vão reduzir o valor, que já não é alto, ainda vão reduzir, e vão esticar um pouquinho mais a entrada da pessoa no benefício. Então, se as pessoas não guardarem dinheiro de alguma forma, uma das formas é através da Previdência Privada, elas ficarão a ver navios, assim, terão grandes problemas. Então, a proteção através de um seguro de vida, porque protege financeiramente a família e também o próprio segurado. Então, eu sempre falo, as duas coisas precisam andar juntas. É lógico que uma pessoa muito jovem,
às vezes ela não tem condições de guardar dinheiro, né? Lá pelos seus 23, 24 anos. Mas assim que ela puder fazer alguma economia, mesmo que seja uma economia pequena, ela deve começar a se acostumar, deve criar hábito. Deve viver o presente, é lógico, né? Eu acho que a gente deve viver cada momento da nossa vida, mas também pensar no futuro. Eu sempre falo, né? É uma coisa meio chata de falar, mas cada dia que eu vivo é um dia menos da minha vida, né? Eu que estou mais velho, eu sou um cara muito... Nas nossas vidas, né? Mas quando você é jovem, Rodrigo, quando você é jovem, você não pensa tanto. Sim. Você não pensa tanto. Quando você vai ficando mais velho, você já sabe, tal coisa eu já não vou conseguir fazer mais. Verdade. Então, é melhor você se preparar. Eu sempre penso assim, é que nem você ter um filho na escola, uma criança pequena. Você não pode pegar e olhar lá o boletim, olhar lá o caderno, lá no final do ano, quando tudo já está resolvido. Você precisa acompanhar durante o ano. É a mesma coisa a sua vida. Se você quer se aposentar com dignidade, você precisa pensar ao longo da sua vida. Quanto antes, o melhor, né? Assim você vai tendo condições de reservar um pouco do seu dinheiro, né? Dinheiro para emergência, dinheiro para outra coisa. Então, eu acho que o importante, a gente estava falando sobre isso, é que a gente tenha um aculturamento, que a gente fale bastante sobre esses assuntos, né? Vocês aqui estão falando bastante sobre seguros, né? Diversos tipos de seguros. É lógico, são importantes, né? Qualquer tipo de seguro, porque um seguro protege pessoas, protege empresas, e quando protege empresas, protege também pessoas, porque as pessoas estão empregadas, várias pessoas dependem delas. Então, são coisas importantes. Ô, professor, deixa eu perguntar uma coisa, ainda nessa questão, já que o assunto é sobre seguro de vida individual, mas essa questão da previdência, muitas pessoas ainda acham que a previdência privada não é uma coisa que traga bons rendimentos, mas isso mudou de alguns anos para cá, né? Mudou bastante, né? Porque quando esses produtos foram lançados, os atuais produtos de previdência privada, primeiro o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e depois, na sequência, foi lançado o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Naquela ocasião, as seguradoras ou as entidades de previdência privada cobravam uma taxa, né, de carregamento sobre os valores que eram poupados, né, que eram aportados. Então, se a pessoa colocava R$100, por exemplo, se cobrava R$4 ou R$5, ou seja, 4 ou 5%. Esse valor é muito alto. Os economistas reclamavam sobre isso, né? E também a gente percebia que as entidades de previdência privada não se preocupavam muito com a rentabilidade dos fundos. Porque o pessoal vai depositando lá todo mês. E qual que é a rentabilidade disso? Né? Agora, aí, eu acho até por causa das corretoras que vieram para o nosso mercado há alguns anos, mas há poucos anos, a gente percebeu que elas começaram a falar muito de previdência privada. E aí começou a haver muita portabilidade, porque quando você tem um plano de previdência privada, você pode tirar de uma entidade e ir para outra entidade. E a gente começou a ver muita transferência, ou seja, portabilidade de planos de previdência de uma empresa para outra. Aí o mercado começou a ficar mais preocupado. Aí você percebe que tinha entidades que não estavam muito preocupadas com a rentabilidade e começaram a se preocupar. Aí começaram a tratar os fundos de previdência privada de uma maneira bem diferente, como se colocaram gestores de fundos para fazer isso. Então, eu vejo que hoje em dia você tem ótimos planos de previdência privada no mercado com ótimas rentabilidades. É só procurar, né? Existem até sites que você consegue comparar a rentabilidade de planos de previdência privada. Então, isso é importante. Eu falo, as pessoas precisam comparar os planos, precisam procurar os melhores planos. E tem, hoje em dia, uma flexibilidade grande. Está num plano. Se você perceber que a rentabilidade não está boa, muda. Você pode mudar dentro da própria entidade de previdência privada ou pode ir para outra entidade. E tem corretoras aí que até fazem simulações. Elas pegam o que você tinha, fazem projeção, se você ficar naquele lugar, fazem projeção com outras
para outras entidades. Então, eu acho que hoje em dia você precisa procurar. É a mesma coisa que falar de seguro de vida. Se você está falando que vai fazer um seguro de vida não é um seguro para a vida, então o seguro tem que ser feito com calma. As pessoas não têm que fazer um seguro de vida em 5 minutos, 10 minutos. Para, né? Analisa, né? Analisa, Pesquisa. para com um bom corretor, né? Um bom corretor, ele vai perguntar para você, Rodrigo, para você, Rafael, como que é a sua família? Né? O Rafael falou assim, até agora ele falou da esposa dele. Eu não sei se ele tem filhos ou não. Tenho. Olha lá, tem um. Então, ele vai perguntar sobre a vida do Rafael, sobre filho, quantos anos tem. Se acontecer alguma coisa com o Rafael ou com a mulher do Rafael, o que vai acontecer? Né? Como que a criança vai ter uma educação adequada? Né? Então, vai falar com o Rodrigo. Rodrigo, como que é a sua vida tal? Então, a partir dali, ele vai oferecer aquilo que você precisa, né? Porque o seguro de vida não é um seguro comprado, para começar, né? Você compra seguro de automóvel, você não sai da loja, né, que você comprou um automóvel sem o seguro. Mas você anda por aí sem seguro de vida. Eu acho estranho isso, né? Quer uma dizer, correlação. as pessoas fazem um seguro da lata, né? 50 mil reais, 100 mil ou mais, mas não fazem o seguro da própria vida para proteger as pessoas que dependem dela e também não compram coberturas para proteger elas próprias. Então, eu acho muito estranho isso. Né? Será que não é porque a cultura nossa é aquela de um otimismo tão grande? Sabe, já viu? Eu já conheço, pessoas que falam assim, não vou contratar seguro porque você não vai acontecer meio comigo. tabu falar de morte às vezes. Não vou morrer agora, ou sei lá, não... Até de carro, não vou ter seguro porque nunca bati o carro em tantos anos, né? Até acontecer, né? Mas com o carro ainda você se preocupa, né? Que o bem tá caro, né? Eu acho que é algo absurdo, que tá né? ali, é tangível. Todo mundo conhece alguém que já... agora a vida... roubado e etc. Mas você vê, no Japão, aproximadamente 90% da população tem seguro de vida. Nos Estados Unidos, 80%. Aqui no Brasil, 20% só. Nossa, então, cara. se você pensar no potencial que se tem, e 20%, a gente não pode esquecer, por causa, basicamente, das empresas que oferecem para os funcionários, mas elas são obrigadas, a maioria é obrigada. É lógico, algumas empresas oferecem seguro de vida para proteger mesmo, como benefício. Como benefício, como elas também oferecem, algumas empresas oferecem previdência privada. Sim. Mas elas fazem isso para reter talentos. Isso. Né? Mas a maioria... O Brasil não é feito por grandes empresas. Sim. O Brasil é constituído por pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas. Então, os capitais segurados que as pessoas têm, na verdade, porque as empresas ofereceram por causa de determinações dos sindicatos, são capitais muito baixos. Às vezes 50 mil, 20 mil, 30 mil. Então, mas é isso mesmo. E muitas vezes, Rafael, eu pergunto para as pessoas assim, você tem o teu seguro de vida próprio, né? Um seguro de vida individual? Não, eu já tenho da empresa. Mas, gente, o da empresa tem uma cobertura muito pequena, né? Que não dá para a família viver daquilo. Né? Quando teve o caso lá de Brumadinho, as famílias ficaram desesperadas, né? Aí, quando você vai ver as indenizações, e indenizações por morte acidental, que normalmente é um valor maior, né? Porque existem duas coberturas que são praticamente feitas em todos os seguros, que é a cobertura de morte por qualquer causa, o pessoal só chama de morte, e uma outra cobertura que é a morte acidental. Então, se a pessoa morre de morte acidental, como foi o caso de Brumadinho, a família recebe a parte da morte acidental e mais aquela outra parte da morte. Como se dobrasse a cobertura. Isso, é como se dobrasse. Então, se você visse assim, os capitais segurados de indenizações para essas pessoas, os valores não eram altos. Então, uma família vai acabar com aquele dinheiro em pouco tempo.
Mas esse dinheiro era provido do Estado ou da empresa causador do... Não. Eu tô falando de seguro de vida. De vida. Eu não tô falando de responsabilidade. Tá. Eu tô falando das de seguro pessoas de vida. que tinham individualmente ali. Não, elas não tinham individualmente. Elas tinham através das empresas onde elas trabalhavam. Tá. Seguro de vida que era feito pelas empresas. Sim. Porque normalmente, exceto as empresas grandes, as empresas pequenas, médias, tal, dificilmente fazem... Dão um piso ali. capital, Ou dão um piso. Isso aí. Eles fazem aquilo que é obrigado. Então, é muito baixo, né? Esse obrigatório, o professor, normalmente é um X salários que ele ganha? O das empresas grandes, normalmente eles fazem um seguro que são múltiplos salariais. Das empresas grandes. Normalmente das empresas menores, né, pequenas, são valores fixos, uniformes. Entendi. E não são valores altos, não. Entendi. Porque aí que você vê, né? É lógico, sempre tem aquele ditado, né? Melhor pingar do que secar. Sim. Mas as pessoas têm que saber que aqueles valores são muito baixos. Mas eu acho ainda que muita gente pensa que o seguro de vida é muito caro. Aí eu até trouxe aqui alguns exemplos. Vamos lá. Só para que as pessoas tenham assim, um conhecimento Com certeza. de partida. Então, por exemplo, se uma mulher de 30 anos, uma mulher administradora, fizer um seguro de vida, cobertura morte só, não coloquei mais coberturas, uma cobertura de morte de R$500 mil e um auxílio funeral de 10 mil. Então, R$500 mil. Pensa nesses 500 mil. Essa mulher vai pagar por mês em torno de, porque isso aqui é uma seguradora, mas não vai ficar muito longe disso, em torno de R$33. Por mês. Por mês. Caramba. Para ter uma cobertura de R$500 mil. Se for um homem da mesma idade, também administrador, ele vai pagar um pouco mais porque o homem tem uma probabilidade de morte maior. Né? Eu lembro até... O cara bebe, fuma. Não é. Você quer ficar casado a vida inteira, casa com alguém ali uns 4 anos mais novo? Eu que falava isso. Eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco que se uma mulher quiser andar na pracinha com um marido lá no final da vida tal, ela tem que ser uns 4, 5 anos mais jovem do que ele. Ao contrário. O homem tem que ser 4, 5 anos mais jovem que a mulher para eles viverem juntos, né? Porque o homem morre antes, né? Isso estatisticamente falando é sempre estatística, tá? No ponto a coisa pode não acontecer. Sim. Né? Quer dizer, outro dia um rapaz falou pra mim assim, o meu avô morreu com... mas não é por causa do seu avô... né? Não é por causa do seu avô que a gente vai mudar a estatística. Porque você pode ter você pode ter um casal, os dois da mesma idade, e a mulher morre antes. A não ser que o avô dele tenha morrido com 2.000 anos. Então, a estatística fala isso. A estatística o homem... Na previdência privada, como a mulher vai viver mais, ela vai ter que ter um fundo maior, ela vai ter que poupar mais dinheiro, porque como ela vai viver 4, 5 anos a mais do que o homem, então, no vida... Por exemplo, eu falei para vocês que a mulher de 30 anos, para R$500 mil, pagaria em torno de R$33 por mês. O homem, R$45. Também não é. Mas também o valor não é grande. Aí eu pergunto o seguinte... só brincadeira, hein, Rafael? Claro. Eu quero que você viva muito, hein? Mas, por exemplo, se você tivesse hoje em dia... Falar assim, se você fizesse um cálculo... eu tenho que... Quantos anos tem seu filho ou sua filha? 1 ano e 4 meses. Então, com certeza você vai precisar mais de R$500 mil, tá? Para você educar seu filho, você vai precisar de mais... As coisas que mas se você tivesse que ter R$500 mil hoje, Rafael... Como que seria a forma de você obter hoje R$500 mil? Você pode ir lá no banco e emprestar. Só que se você for emprestar, você vai pagar uma taxa de juros altíssima. Muito mais. Ou então, Rafael, você pode ir lá comprar um seguro e pagar por mês R$45. Não, veja. Com R$45, quantos anos você tem, Rafael? Eu tenho... 38, 37, eu acho. Tá, mas aqui tem o cara de 40. Eu fiz também de 40. Para um homem de 40 anos, para ter um capital segurado de R$500 mil, R$78. Olha aí. Vai pedir um empréstimo. Então, se você quiser ter esse patrimônio hoje... O cara morre e deixa a dívida ainda. Então, se você quiser ter esse patrimônio hoje de R$500 mil, é só você pagar
78, 79 reais Agora, por mês. professor, isso que ele falou, o cara morre e deixa dívida. Eventualmente, se eu sou um cara que deixei dívidas, o cara pode usar o... Não. O seguro não é para Não vai pagar entrar dívida. nesse... Não. Legal. Não entra em inventário e também não é para pagar dívidas. Mas quando, por exemplo, o cara fechou com 40 lá, morreu com 50, ele fez seguro de vida, recebeu os 500. Ele recebe os 500 mil e faz o que quiser. Ele não, a família, né? A família, desculpa. Ele não vai ter muito uso. Não, faz o que quiser, lógico. Isso cai lá... A cada ano, mas é lógico, né? Vocês viram a diferença de preço aqui. O homem com 30 anos pagaria R$45. O homem com 40 anos pagaria R$78, R$79. Perceba que tem uma diferença de preço. Sim. Porque todo ano tem um reajuste no preço por causa da idade. O risco vai aumentando, evidentemente vai aumentando o preço do seguro. O prêmio, né? O preço do seguro, vocês aqui sabem que é prêmio. Então, e o capital segurado também vai tendo reajuste por um índice econômico. Porque o capital segurado não pode ficar defasado. A inflação... Isso, inflação. Então, todo ano, normalmente as seguradoras usam IPCA, então todo ano o capital segurado vai sendo corrigido pelo IPCA. Se o segurado falecer, os beneficiários vão lá e vão receber aquele valor sem imposto de renda e sem inventário. Então, a família às vezes não tem dinheiro nem às vezes para pagar o inventário, vai lá e pega aquele dinheiro e faz o que bem entender do dinheiro. O dinheiro não está vinculado a nada, né? Legal. E o professor Olívio, desculpa, rapidão. A pessoa ou o segurado, né, né, quem contratou o seguro, ele pode contratar vários seguros de vida? Pode. O seguro de vida, na verdade, nós não temos valor, né? Quanto que vale a nossa vida? Nós não somos... Você não vale nada. Nem você. Né? nós não somos tabelados. Então, o valor que você vai contratar depende de algumas coisas, é lógico. Primeiro, se você consegue pagar o seguro, tá claro? E aí, dependendo da sua forma, o que você quer proteger. Então, por exemplo, vou continuar aqui só para a gente legal. pensar, Vamos. Tá legal. Vamos. Pensar um pouquinho. Bora. Aquela mulher de 30 anos, se ela quiser adicionar aqueles 500 mil, uma cobertura para doenças graves... isso é adicional. Isso, aí você vai adicionando. Tem um monte de coberturas que protegem o próprio segurado hoje em dia. Então, vamos dizer que aqui tem um monte de doenças graves. Então, aqui, eu coloquei aqui R$100 mil. Então, aquela mulher, ao invés de pagar R$32, vai ter que pagar 78. Mas, veja, o valor também não é uma coisa desesperadora. Se você comparar o quanto que você gasta com streaming na sua casa, com Netflix... Coisa, às vezes, banal. Isso aqui é peanuts, né? Quer dizer, se você pegar Netflix, Prime, não sei o quê, bereré, bororó, internet, um monte de coisa que você gasta... Aí, às vezes, é porque a pessoa às vezes fala assim, não tenho dinheiro. Pô, mas 78, né, reais. Então, essa mulher vai ter uma cobertura aqui para uma porção de doenças graves, as principais doenças graves que podem acometê-la, inclusive câncer. E aqui está incluído, por exemplo, câncer de mama, que pega as mulheres na faixa, principalmente naquela faixa de 30 anos. Então... E a indenização, então, nesse caso, é para a própria segurada. A pessoa não faleceu, mas ela tinha essa cobertura adicional. Por exemplo, isso. Se ela tiver, por exemplo, um diagnóstico de câncer de mama, pelo diagnóstico, Rodrigo, ela já recebe essa indenização de R$100 mil. E com essa indenização, ela faz o que bem entender, veja bem. É que o certo seria destinar ao tratamento. Apesar de se ela tiver... É livre. Então, é livre, tem que ser livre, porque isso aqui não é seguro-saúde, veja. Isso aqui é seguro de vida. Então, pensa bem, essa mulher pode ter lá um plano de saúde, mas às vezes ela teve que tirar a mama, e aí o plano de saúde não vai colocar uma prótese, não vai cuidar. Então, o que ela faz com aquela indenização? Primeiro, ela pode até viajar, mas ela pode contratar um médico... que ela conhece, que ela confia mais.
Ela pode já fazer colocar a prótese para ter uma qualidade de vida melhor. Então, hoje em dia, as seguradoras estão pensando muito nisso, na qualidade da pessoa, na qualidade da vida da pessoa. O seguro de vida agora está pensando na pessoa, não só na morte da pessoa. Então... Pode falar. Não. E assim, algumas coisas, assim, que nem se falou de doenças graves. Vamos supor, um cantor que trabalha com a voz, perde a voz, isso Aí no mercado você pode ter coberturas, mas aí é de acidentes pessoais, que riscos agravados. Né? Então, a pessoa, o médico, por causa das mãos... Cirurgião. Um cirurgião, por exemplo, né? Então, tem um AP, um acidentes pessoais próprio para isso, quando você quer cobrir algumas partes do seu corpo. E isso entra no seguro de vida, é isso? No seguro de vida. Sei lá, a bunda da Carla Pérez, assim. Não tinha um negócio desse lá atrás? Sim, a perna da Cláudia Raia e tal. Isso, as pessoas podem fazer o seguro que é chamado de AP majorado, acidentes pessoais majorado. Justamente porque na parte de acidentes pessoais, se a pessoa fizer um seguro normal... Se ela perder um órgão ou perder a função de um órgão, ela vai receber um percentual do valor segurado. E se ela faz esse AP majorado, ela recebe 100%. Então, ela pode fazer um seguro maior. E como se chega no valor? Tipo, a mão do cara vale... A pessoa deve 1 milhão. Mas ela deve estabelecer, né? É que nem a gente aqui. A gente está conversando. O segurado. Quanto que você precisaria hoje de capital segurado para você estar tranquilo? Então, você tem que pensar na sua vida. Você é casado, você tem filhos e tal. Sim. Quanto que você precisaria ter de dinheiro para deixar a família tranquila? Quanto que você precisa ter de capital segurado para deixar a família e até você tranquilo? Uma coisa que eu estava cotando esses dias é seguro de vida, inclusive. Uma coisa que eu pensei muito foi nisso. A gente pensa muito na morte e tal, e de repente, se eu morrer, eu tenho um seguro aqui que vai quitar minhas dívidas. É prestamista que fala, né? Quando tem vinculado. Sim. Você tem o seguro de vida da empresa, o que eu preciso para complementar? Isso. O que eu tenho... Aí você até me corrige se eu estiver pensando errado, professor, mas uma coisa que eu pensei foi: quanto que eu ganho hoje? X. Quanto que eu precisaria ter guardado, que esse valor guardado daria o mesmo rendimento por um tempo que a minha filha, meu filho e minha família possam viver sem mim. Mas com o mesmo salário que eu tenho. Né? Os juros em cima do investimento disso. Você pode fazer um cálculo, você tem que fazer uma conta. Quanto que seu filho precisaria até terminar de estudar? A escola. Até os seus 24, 25 anos. Então, você vê lá, se ele fosse fazer medicina, você pode até pesquisar, vai gastar 5 mil por mês, aí você faz quanto tempo que ele vai fazer de faculdade, quanto tempo de colégio e tal. Aí você faz uma conta, vai precisar pelo menos disso aqui. Né? Isso se a sua mulher continuar trabalhando. Aí você fala, bom, eu tô precisando desse valor aqui. Agora, toma cuidado que as pessoas falam lá do seguro da empresa, mas as pessoas, se elas perderem um vínculo na empresa, elas perdem o seguro que elas têm. Perfeito. E tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode ter adquirido uma doença crônica e aí não consegue mais fazer seguro. Então, aí ferrou. Aí eu sempre falo assim, fazer seguro de vida tem que ser feito quando a pessoa tem saúde. É que nem você fazer seguro do seu carro. Você tem que fazer seguro do seu carro antes de bater, antes de ser roubado ou ser furtado. Aí vira risco certo, né? Aí vira risco certo. Então, você vê, a mulher aqui não pagaria muito a mais. Um homem de 30 anos pagaria, ao invés de 44 só com a cobertura de vida, pagaria R$ 72. O homem aqui ficou com um valor mais baixo, porque ele tem menos propensão a algumas doenças do que a mulher com 30 anos. Porque a mulher tem um risco do câncer muito alto. Entendi. Né? Entendi. Então, a estatística sempre ela observa assim, aquilo que acontece, a frequência. Então, o preço do seguro está sempre ligado à probabilidade. Né? Quer dizer, é um dos princípios do seguro. Né? O primeiro princípio de seguro que eu adoro é o princípio do mutualismo. Né? Porque as seguradoras têm grupos, né, de segurados, e a seguradora vai repartir os prejuízos de alguns, daquelas pessoas que tiveram sinistros, com todos os participantes do grupo. Isso para qualquer carteira de seguro. Então, esse é o primeiro princípio, né? A repartição. E o outro princípio é a probabilidade. Né? A seguradora se vale de estatística, né? de projeção, para poder
estabelecer o preço, né? E por quanto tempo, professor, assim, a contratação é renovável todo ano? Eu posso contratar para a vida inteira, eu pago a mensalidade? Como Então, que é tem seguros que a cada ano tem renovação. E tem algumas seguradoras que a cada 5 anos tem renovação ou prorrogação do seguro. Então, você tem que pensar que você fez o seguro para a vida toda. Isso, é isso. É isso aí, você tem que pensar que fez o seguro para a vida toda. E deixa eu te perguntar, professor. Por exemplo, a gente contrata um seguro de vida lá. Beleza. Aí você paga lá R$70 por mês e tal. Muito linkando o que o Rafael falou. E você paga por um ano. Você... E deixa de pagar. É a mesma coisa. A vigência acaba a cobertura e você não tem vai cancelar o seguro. direito a nada o que você pagou lá atrás. Não, porque você estava fazendo parte de um grupo. Então, por exemplo, o cara que está pagando R$32 a mulher. Se ela morresse, o que ia acontecer? A família ia receber a indenização. Da onde pegaram o dinheiro para fazer a indenização daquela mulher? Não foi do dinheiro dela, porque o que ela tinha pago com R$32 não daria para indenizar 500 mil. Pegaram daquele bolo de gente que tem lá no seguro. E durante aquela vigência ali. Durante aquela vigência, que a gente chama de repartição simples. Então, as pessoas pagam, né, para proteger aquilo que está acontecendo no grupo. Quem tem um sinistro, né, no caso aqui de morte, a família recebe a indenização, o próprio segurado recebe a indenização, se for uma cobertura para ele. Então para ficar tranquilo, fecha o seguro de vida e paga até você morrer. Tem que ser assim, né? Aí eu também brinco com o seguinte, né? É lógico. Por exemplo, quando ele tem agora, não tem nem 40 anos. É lógico que quando ele tiver seus 65, 70 anos, é filha. Filho. O filho não vai mais precisar dele. Então, se ele tem um capital segurado bem elevado, Rodrigo, o seguro vai estar custando caro. Porque o risco dele com 70 é bem diferente do risco agora de 38 anos. É verdade. Mas aí, o que ele pode fazer? A necessidade da família já não é tão grande. Então, ele pode ir reduzindo o capital segurado. Eu sempre falo isso. Reduz o capital segurado. Ou então, consequentemente, o prêmio diminui. Lógico. Ou então... Ou o filho pode pagar também. Isso! Eu queria chegar nisso. Tem um advogado... especializado em seguros, Ayrton Pimentel, posso falar o nome dele aqui, porque é uma pessoa maravilhosa no mercado. Boa. Ele deu esse exemplo, né? Uma ocasião, que ele falou assim para os filhos dele: olha, eu tenho aqui meu seguro de vida que eu vinha pagando, e vocês são os beneficiários. Só que agora está ficando muito caro para mim. Se vira. Vocês querem continuar pagando? Não, porque ao invés de você... A proteção é deles agora, né? Mas não é? Então, olha que sacada, né? Então... eu acho maravilhoso isso, né? Quer dizer, essas ideias. Então, é por isso que eu acho assim, nós precisamos conversar com um corretor, um bom corretor de seguros, que assessore, que fale. Eu falei aqui de uma cobertura de doenças graves, mas me permitam falar de mais duas coberturas. Claro. Que eu acho que pegaram bastante durante a pandemia. Diária de internação hospitalar. Então, por exemplo, se a pessoa ficou internada, pode ter sido internada no hospital público ou até do plano de saúde. Se a pessoa ficou internada por mais de 5 dias, por exemplo, depende da seguradora, normalmente são 5 dias, até 4 dias ela não recebe nada. Mais de 5, ela recebe todos os dias. Ela recebe uma diária que ela comprou, pode ser uma diária de R$200, R$300, não sei quanto. Normalmente não são valores tão altos. Ela vai receber uma diária por dia que ela ficou internada. Então, ela ficou internada 15 dias, 2 meses. A gente sabe de gente que ficou internada vários meses. Sim. Então, ela vai receber isso daí. Isso ajuda ela depois a se recompor. Né? Não esqueçam que se uma pessoa trabalha numa empresa pela CLT, se ela ficar mais de 15 dias afastada, ela deixa de receber o salário dela integral. Vocês sabem disso, né? A gente fala que... agora está recebendo da Caixa, né? Vai para o que a Caixa determinar. Isso. Então, ela vai receber um salário menor. Isso vai afetar a renda da família. O que a gente está falando aqui de seguro de vida é a renda. Né? É proteger a renda da família. Isso. A renda se a pessoa morre, a renda se a pessoa tem uma doença, a renda se a pessoa ficou internada. Tem uma outra cobertura chamada diária por incapacidade temporária. Isso pode ser para CLTista, pode ser para autônomos, uma pessoa que depende do dia a dia dela de trabalho para ter a renda. Aí ela ficou teve uma
uma incapacidade temporária, que pode ser por doença ou pode ser por acidente, aí depende, ela precisa ver direitinho a cobertura que ela comprou. Então, se ela ficar afastada, né, diária por incapacidade temporária, se ela ficou afastada por 10 dias ou mais, ela vai receber um valor de diária e às vezes a quantidade de diárias é bem grande. Então, isso protege a pessoa. Tipo, um motorista de Uber. Por exemplo. Minha esposa é professora autônoma de inglês. Então, se ela parar de dar aula, o que acontece, né? Imagina um professor, hoje em dia eu sou professor da FECAP. Quem dá aula, por exemplo, na FIA, são professores autônomos também. Uhum. Imagina se um cara estivesse só dando aula, dependendo da escola. Aí ele fica doente, ele para de receber, não recebe nada. Você só recebe quando você dá aula. Então, um advogado que... Então, é lógico, é uma cobertura mais cara, mas que te dá uma proteção. E muita gente não sabe disso, né? Então, que legal. É por isso que eu estou falando. Você tem que procurar um corretor bom e que te fale tudo, né? Olha, o que existe, então, de cobertura? Então, tem a cobertura de morte, que é para proteger a família. E tem as outras coberturas que protegem o próprio segurado na sequência acaba protegendo a família também. Só que com ele inserido. Com ele inserido. Que nem aquele caso que eu falei de invalidez. Imagina a pessoa ficar inválida, sem nenhum seguro. Vai ser um encargo muito grande para a família. Porque além de terem que cuidar, não tem dinheiro. E se você tiver dinheiro, você tem uma forma de ter lá um cuidador, uma cuidadora, né? Professor, existe alguma cobertura focada assim, se o cara perdeu o emprego, ele sempre pagou durante 5 anos. Em alguns seguros tem uma cobertura de desemprego, que a seguradora cobre lá uns 6 meses se ele perder o emprego. E aí ele cobra o quê? É um valor que você estipular? É um valor estipulado. Entendi. Mais ou menos 6 meses e tal. Mas se ele for demitido, não se ele pedir a conta. Mas também existe, né? Entendi. Então, é por isso que é importante. Cara, legal. A pessoa... a pessoa vai fazer... compra o carro, já quer fazer o seguro. E aquilo que eu já mencionei. Poxa, vai fazer um seguro de vida, que é para a vida toda. Para um pouquinho, né? Conversa com o corretor, né? Pede explicação. O que tem de coberturas, né? Eu quero proteção para minha família, quero proteção para mim mesmo. Agora, se ela perceber que o corretor só está querendo vender alguma coisa sem pensar nela, né? Então procura outro, né? Da mesma forma que a gente vai comprar alguma coisa, alguma roupa, a gente vai numa loja, vai em outra, então... E hoje em dia tem muita insurtechs, assim, né? Que você consegue ter, né, esses produtos, acho que de uma forma mais fácil, mas né? eu particularmente, eu acho assim... tem que tomar cuidado, que às vezes os produtos são muito simples, mais para as pessoas comprarem. Mas eu acho que não... Eu acho que você... Sem o corretor, você acaba não sabendo o que tem, o que você pode comprar, o que cobre de verdade, o que não está coberto. Sim. Que nem a gente está conversando aqui, estou te explicando as coisas. Você poderia estar aqui com um corretor de seguros explicando para cada um de vocês, dependendo de cada caso, né? Como que vocês precisam, né? Verdade. E não empurrar uma coisa que já está lá na prateleira de qualquer jeito, né? É verdade. E, professor, uma dúvida. Qual que é a diferença desse seguro de vida individual para Existe um outro tipo de seguro de vida também ou não? Por exemplo... o vida em grupo empresarial, vida em grupo por exemplo? empresarial é só essa questão que você falou. Mas o seguro de vida em grupo, uma empresa vai contratar... É só privado. Com algumas coberturas, né? E normalmente ela decide a sua cobertura. Ela decidiu, ou então lá o sindicato que decidiu as coberturas. Porque às vezes são os sindicatos que decidem as coberturas. Uhum. E aí, às vezes, como eu já falei... E não é interessante para o segurado. Normalmente, você pode... Eu assino embaixo, as coberturas não são tão amplas, não são significativas, não são. E você está vinculado à empresa, como eu já falei, que é um grande problema. Quer dizer, você precisa pensar que se você sair da empresa, você perde aquele seguro de imediato. Então, e aí? E se acontecer alguma coisa naqueles dias que você tiver sem seguro? E professor, a partir de que idade você pode contratar um seguro de vida? Então, até 14 anos, o seguro de vida só serve para despesas com funeral. Então, a partir de 14 anos. Mas eu acho que é a partir da idade que você começa a trabalhar, né? Que você...
Você quer botar teu filho, sei lá, o cara fez 18, começou a sair pra faculdade. Talvez essa idade aí você Muito. deva se preocupar mais, talvez, com um plano de previdência privada para ele, né? Quer dizer, guardar um dinheiro para ele ter quando ele mais se formar. Isso, Eu acho que o seguro de vida vai muito em relação com a responsabilidade. A partir do momento que ele começa a ter a pessoa começa a ter uma responsabilidade sobre outra... Sobre isso que a coisa muda, né? Ô, Rafael, você não mudou quando você viu seu filho nascer? Com certeza. Né? Você pensa... Sai contratando seguro pra tudo, né? Não, mas eu acho que você pensa até... assim, né? Sabe o que eu acho, né? Quando nasceu meu primeiro filho, eu acabei dando mais valor ainda aos meus pais. É verdade. Que eu sempre dei, mas ainda parece que aumentou, né? Você fala, pô, caramba, agora eu tenho esse cara aqui para proteger, né? Então você pensa diferente, né? Então, assim, de forma geral, eu acho que hoje em dia eu vejo muitos corretores, né, preocupados em levar para as pessoas a proteção, né, através do seguro de vida. É um trabalho nobre, hein? Porque as pessoas têm muitas objeções contra o seguro de vida. É uma coisa impressionante. As pessoas começam assim, mas eu já tenho na empresa. Mas eu fiz no banco. Mas no banco ele fez o seguro. Normalmente, o gerente falou assim, compra aqui para me ajudar, porque eu tenho que bater minha meta. É o seguro bate-meta, então, pô, não é aquilo que a gente está pensando, sabe? E o corretor acompanha, né? Pode depois... mais tarde, você quer contratar mais um, não sei o quê, né? Como você falou aquela hora. Pode ter mais de um seguro de vida. Mas é importante se pensar no seguro, sentar com o corretor. Eu acho o trabalho dos corretores muito nobre, né? Quer dizer, você vê hoje em dia corretores que não estão preocupados exatamente em receber a comissão, e sim, assim, na alegria que eles têm de estarem protegendo pessoas, né? Eu penso assim, né? Quer dizer, como eu sou um apaixonado por seguro, eu penso dessa forma, né? Se eu fosse também vender seguro de vida, eu gostaria muito, né? Eu pensaria muito nisso. Agora eu estou protegendo o Rafael, estou protegendo o Rodrigo, as famílias deles. Essa é a ideia. E fala também de previdência privada, né? Da ajuda na parte de previdência privada. Previdência privada como... Previdência privada pode ter mais de um também ou não? Pode, lógico. Quando você quiser. Quando você quiser. Previdência, na verdade... Pagando, né? Você tem duas fases da previdência privada. Você tem uma fase que é investimento. Para mim, isso aí não é seguro. Se alguém falar que previdência privada, enquanto a pessoa está pagando, é seguro, é mentira. Não é seguro. Né? Como para mim, o VGBL não é seguro. Qual que é a diferença entre VGBL e PGBL? É a parte de imposto, né? Imposto de renda. Imposto de renda. Então, enquanto a pessoa está pagando, é um investimento. Se a pessoa deixar virar renda, aí sim virou uma aposentadoria. Né? Então, a pessoa, por exemplo, comprou uma renda vitalícia, deixou virar. Então, ela vai viver com aquela renda até morrer. Aí vira seguro de vida de verdade. Enquanto ela tiver vida, aí vira o seguro de sobrevivência. Sobrevivência. Porque enquanto ela está viva... Tá dando sinistro. Então, pelo menos, ela está tranquilona. E, na verdade, o sinistro para segurador, para a entidade de previdência privada, é ela viver. Ela viver. Cada vez que ela vive... Cada dia que ela vive... É um sinistro. Ela vai receber a indenização. Que a indenização, na verdade, é a renda. Né? Mas eu não vejo o mercado... estimular essa parte de aposentadoria. É verdade. Eu não vejo. Eu também. Depois o pessoal começa a trabalhar investimentos. Não, eu vejo empresas estimulando as pessoas a resgatarem quando está chegando perto da idade que começaria a aposentadoria, né? Eu acho errado isso, né? Mas eu acho que assim, tudo é aculturamento. Da mesma forma que a pandemia, né? O seguro de vida, o seguro de vida individual, ele cresceu muito no mercado do primeiro semestre do ano passado para esse semestre. Cresceu 18%, quase 19%. Por conta da pandemia. Em um semestre. Rodrigo, a pandemia teve muito nisso. Porque as pessoas começaram a ver as mortes próximas.
Né? Porque aquilo que você tinha falado naquela hora, que as pessoas acham que estão blindadas, que não morrem, não sei o quê. As pessoas começaram a ver, pô, meu amigo morreu, meu parente morreu, o outro ficou não sei o quê. Outro... Então as pessoas, opa, peraí que eu posso ser o próximo, e aí a minha família como vai ficar? Então, olha só, cresceu 18%, o mercado de vida cresceu 12%, mas o de vida individual cresceu quase 19%, em um semestre, né? Comparando o semestre desse ano com o semestre do ano passado. Então... Em prêmios isso, professor? Prêmios, em prêmios. Como que foi o mercado, a sinistralidade do seguro de vida? Cada seguradora teve, mas a maioria das seguradoras que tem carteiras de vida, né, a maioria não, todas as seguradoras tiveram prejuízo no vida. Na época de 19, quando começou a pandemia? Basicamente foi em 2021. 21, foi o auge. Porque 2020, no começo da pandemia, a gente não viu a sinistralidade crescer por causa de sinistros relativos à Covid. Começou a crescer no final de 2020. Começou a crescer. Agora, 2021 foi um arraso. As seguradoras perderam muito dinheiro em 2021. Esse ano já se recuperou, né? Eu comentei, o mercado pagou aproximadamente, até junho deste ano, 183 mil e poucos sinistros relacionados à Covid, né? Caramba. Pagou aproximadamente 7 bilhões de reais. É muito dinheiro. E é bom que a gente fale aqui, mas eu acho que foi uma atitude magnífica, né? Maravilhosa. Isso tem que ser falado mesmo. Tem que ser falado. Que a pandemia estava excluída dos contratos de seguro. Ou seja, as seguradoras não eram obrigadas a pagar. Mas por vontade própria, nenhuma... Muito nobre. Isso. Uma atitude nobre. A grande maioria, não foram todas, a grande maioria resolveu pagar, o que foi muito legal para o mercado, para as pessoas, né? E ainda está pagando ou agora... Ainda está pagando. Legal. Mas agora os sinistros já estão... Já está bem menos. Já quase não tem. Já não está... você já vê já que o lucro da carteira de vida já voltou. Legal. Professor, e hoje em dia tem muita aquela concorrência assim, do seguro de vida e esse seguro de vida que é resgatável, que ele se mistura um pouco com previdência. Esses seguros de vida que são resgatáveis, chamados de vida inteira normalmente, né? Vida inteira, são produtos mais difíceis de serem vendidos e entendidos. Normalmente são vendidos para pessoas de alta renda. Eles são mais complicados, tá certo? Não é qualquer corretor que vende, precisa ter uma equipe especializada para vender, porque tem muitas regras. A pessoa não paga... Ela paga um prêmio bem maior no começo para pagar um prêmio sempre igual ao longo da vida, né? Que é chamado de prêmio nivelado, né? Então, eu acho assim, para as pessoas que estão se aculturando, é melhor, é que nem vinho, né? Quem não conhece muito vinho, é melhor você dar um vinhozinho, aquele vinho que possa ser colocado na geladeira, né? Um frisante, para a pessoa ir aprendendo a ter o gosto. O paladar, para mudar da cerveja para o vinho. Esses seguros são mais complicados, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas que compraram um seguro desse, pergunto, como que é teu seguro? A pessoa não consegue explicar. Explicaram para ela, mas depois ela já não consegue mais explicar, né? É um prêmio nivelado. Eu ainda prefiro assim, eu sugiro para as pessoas, compre o seguro de vida tradicional, esse que vai aumentando a cada ano, e a diferença de prêmio que você pagaria naquele seguro resgatável, você bota, por exemplo, no VGBL. Porque se um dia você tiver uma dificuldade, você vai lá e resgata o VGBL. Você resgata o valor todinho quando quiser.
E se você morrer, a família recebe a indenização do teu seguro de vida individual e vai lá e ainda pega o fundo que estava no VGBL. Sem inventário. Sem inventário. Sem inventário. Você sabe que foi essa conta que eu fiz. É o combo. Quando eu tava cotando agora o seguro de vida, não tô dizendo que eu tô... Cada um decide por si aí, mas não é uma a conta que eu recomendação, fiz foi exatamente isso. Pô, se eu pegar essa diferença inicial e investir e fazer um... Talvez é mais vantagem, porque uma das coisas que eu também aprendi com o senhor nas aulas foi seguro de vida não é herança. Se o seu filho chegou na idade X lá, que ele tem que ser independente, e ele não conseguiu, você não foi um bom pai. Então tem um pouco disso. Pô, não é pra isso, né, professor? Tem que chegar uma hora que, pô, ele tem que começar também, né? Exatamente. Então, quando eu fiz essa conta da idade, eu acho que não vale a pena. Isso. Então, mas aí eu falo sempre assim, pega um seguro de vida normal, pega aquele outro que é resgatável, veja a diferença. A diferença você pode ir guardando. Se você colocar num bom plano de previdência, você pode... Eu penso assim, se a pessoa falecer, pega aquele capital... por exemplo, se a pessoa falece nos 2 primeiros anos que ela fez o seguro, se ela fez aquele resgatável, no resgatável vão indenizar os beneficiários. Tipo, 500 mil. Uhum. Mas não vai poder pegar nada do valor que estava lá, que ela tinha pago a mais. Se for no seguro de vida tradicional, como ela economizou dinheiro ali, economizou prêmio, e ela botou no VGBL, a família vai receber, por exemplo, os 500 mil reais e ainda vai lá e pega o fundo que ela acumulou naqueles 24 meses no VGBL. Uhum. Eu acho que é mais fácil de entender. Não que o outro seja ruim, mas é mais complicado de compreender, sabe? Eu só queria encaminhar 2 perguntas, assim, que eu acho que eram itens que davam também bastante polêmicas, que se pudesse explicar, é a questão do suicídio, para a questão de cobertura ou não cobertura, e também a questão, assim, de se a pessoa para de pagar, ou acho que você já falou, acaba perdendo, né? Mas fala primeiro do suicídio, professor. Então, antigamente tinha muita divergência sobre suicídio. Tinha o suicídio premeditado, o suicídio não premeditado, que já era um problema, né? Uhum. O que é premeditado, né? Premeditado quando quer deixar uma cartinha. Não premeditado quando é uma coisa repentina. Então, aí o Código Civil, o atual Código Civil, definiu que o seguro não cobre suicídio nos 2 primeiros anos. Então, se uma pessoa... Mas depois cobre. Uhum. Se uma pessoa comprou o seguro pensando em se matar, acho que em 2 anos ela muda de ideia, né? Vai, é foda. Então, não, mas porque... que suicídio também vem de uma doença mental, não é? Então, mas às vezes a pessoa está em depressão, Rodrigo, e de repente ela pensa, eu vou me matar. Meu filho e tal, eu vou fazer o seguro, vou me matar. Isso aí é risco certo, né? Aí se... Mas aí pode ser também um cara com o pé na cova, com câncer terminal. Não, mas aí faz... No seguro, para você entrar, você tem que fazer uma declaração de saúde por escrito, eletronicamente. Você faz teleentrevista. Então, essa parte a seguradora tá assegurada, né? Entendi. O problema é a pessoa tá bem, fisicamente ela tá bem. Mentalmente, ela tá com uma depressão que... Aí ela faz seguro e se mata. Então, para livrar isso, o suicídio só é pago a partir de 2 anos, né? E a gente precisa pensar o seguinte, né? Como eu falei do mutualismo, se você começa a cobrir, tipo suicídio, que é uma coisa que a pessoa já tinha pensado, uma coisa premeditada, você acaba encarecendo o preço do seguro. Claro. Porque aí as seguradoras teriam que colocar no preço... No cálculo já. As indenizações por suicídio. A gente nunca deve esquecer que tudo aquilo que acontece em termos de sinistro vai ser repassado por preço. Então, não é? Quer dizer, então, é um grupo ali que está... É grupo, sempre é grupo. Então, as seguradoras devem, eu sempre penso assim, devem proteger os bons segurados. Isso. Então, até de fraude, né? Exato. Isso. Porque se tiver fraude e a seguradora não conseguir detectar, provar, ela paga o sinistro. E isso é ruim para os grupos, né? Verdade. Acaba acrescentando... Né? Você trabalha com transportes, se você paga sinistro decorrente de fraude, isso é ruim. E para quem trabalha no mercado de seguradora é terrível, né? Porque a gente se sente muito mal. Porque a ideia de seguro é uma ideia ética. Eu sempre falo, né? O princípio da boa-fé. Da boa-fé. Seguro depende da boa-fé. Exato. Então, e para você ter preços melhores, você não deve cobrir algumas coisas. Então, o suicídio é essa razão.
E se a pessoa deixa de pagar, Aí... as seguradoras não cancelam logo que a pessoa deixou de pagar. Uhum. Normalmente as seguradoras dão um prazo aí de quase 90 dias elas deixam a cobertura suspensa, Uhum. mas ainda permite que a pessoa volte ao seguro, né? Legal. Mas cada seguradora tem sua regra, tá? Mas normalmente elas dão um prazo até que razoável para as pessoas pagarem, né? Porque às vezes elas acham que teve um problema ali de um mês. Tá? O do pagar até eu acabei me enrolando, que na verdade o que eu queria perguntar era a questão do quem paga errado paga 2 vezes, que uma vez você me falou. Que às vezes como assim? aparece uma amante, aparece alguém, enfim. Essa é uma opinião minha, né? Eu sempre falo assim, o seguro de vida, ele tem um cunho familiar. Isso. Cunho familiar, ou seja, proteger quem? Família. Então, se um homem casado, ele coloca como beneficiário, porque aí a pessoa fala, coloca qualquer um. Não é qualquer um, né? Ele coloca lá uma mulher que não é... Se fosse a mãe dele, tudo bem. Mas coloca uma mulher que não é a mulher dele. Aí ele morre. A mulher dele vai ver se tem seguro lá e descobre que tem o seguro. Ela vai lá e vai reclamar. Aí tem o nome de uma outra mulher. Se a seguradora pagar para outra, a mulher dele entra na justiça, aí a seguradora vai ter que pagar 2 vezes. Então... entendi. Então, nesse caso, a seguradora... Se acontecer um caso como esse, a seguradora prefere colocar aquele valor da indenização numa provisão, ela deixa o dinheiro lá já reservado para o pagamento, mas deixa o juiz decidir. Né? Porque quem paga mal, é isso que Paga quer dizer, 2 vezes. paga 2 vezes. Né? Isso, no Código Civil tem até... você pode anular, né? Se você, Rafael, der um carro para uma outra mulher, se a mulher descobrir, ela vai lá e anula aquela doação. Verdade? Tá no Código Civil isso É daí. verdade, porque você tá assustado. Ixi! Brincadeira. Não, mas é porque é proteger a família. Sim, Agora, de repente, também, se a outra mulher provar que ela tá dependendo do cara, aí deixa o juiz decidir. Aí não sou eu. Aí uma vez que me questionaram, mas tal seguradora paga. Eu falei assim, ela paga se for talvez 100 mil reais. Mas se tiver um capital lá de 2 milhões de reais e a seguradora verificar que aquela mulher não é o cônjuge, eu quero ver se a seguradora vai pagar ou vai deixar o juiz decidir. Perfeito. Quer dizer, pagar de 100 mil é uma coisa, 2 milhões é outra coisa. Se para 2 milhões é outra coisa, a regra tem que ser a do 2 milhões. É isso. Ô, professor, eu sei que já tá no horário, mas eu também... Nossa, cara, aqui as dúvidas e você... é bem legal. Se interessou nessa parte do amante. Não, nada a ver. não é isso. Mas um pouco eu peguei esse gancho aí. Por exemplo, você é o seguro, você fechou o contrato de seguro de vida lá e botou como beneficiário sua esposa. Sei lá. Nossa, eu odeio falar isso, mas aconteceu um acidente e morreu os dois. Então... O que acontece? Existe um termo chamado comoriência. Olha que termo danado. Comoriência. Comoriência. Que vão determinar quem morreu primeiro. Então, vamos lá. Quem morreu primeiro? Nossa, como assim? Então, vão tentar determinar quem morreu primeiro. Tá. Se o segurado morreu primeiro que o cônjuge, então a indenização vai para o cônjuge que estava como beneficiário. É isso que você perguntou. Não, mas isso os dois faleceram. Mas espera, calma. Que não acabou. Mas quem morreu primeiro? Tá bom, vai. Foi o... Mas se foi o segurado. Isso. Então, se ele era segurado e quando ele morreu ela estava viva, ela tem direito a receber a indenização. Tudo bem? Tudo bem. Aí, ela vai, mesmo estando morta, o direito é dela. Aí ela vai ter no patrimônio dela aquele valor da indenização. Então, aquele valor depois vai para inventário. Tá. E se for uma queda de avião? Então, aí se não for... aí o juiz vai ter que determinar como que vai ser. Aí se não for definido, ou se ela for comprovado que ela morreu primeiro, aí vai para o espólio dele. Se ela morreu primeiro, aí não tem outro beneficiário ali, aí o outro teria uma parte. Aí vai para os herdeiros, né? Aí vai ter a regra dos herdeiros legais. Vai para cima ou para baixo, né? Isso. Pô, legal. Obrigado, viu, professor? Obrigado aí por mais essa aula. Foi legal. Que aula. Tava com saudade dessas aulas, viu, professor? Obrigado. Mas você vê que a gente ainda... Pelo menos da minha parte, trabalho com seguros, mas você vai entrando nesses detalhes sobre essas coisas, mas às vezes eu falo... as pessoas... Eu tenho um orgulho, assim, né, de ter aprendido muito. Às vezes eu falo assim, mesmo pessoas que trabalham com seguro, às vezes deixam passar algumas coisas, né? Sim. E às vezes também são coisas específicas do ramo. Sim.
né? Então, cada ramo tem coisas diferentes. Mas é muito gostoso falar sobre seguros. E pode me chamar aqui quando quiserem, que eu estou à disposição. E é um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Deu para perceber, né? Nós gostamos também. Eu falo assim, tá no meu sangue. E para alunos eu falava assim, vem comigo deixa entrar no sangue. Porque você tem que deixar entrar no sangue. Se você aprende alguma coisa com vontade, deixa circular no seu sangue, né? Isso é importante, né? Eu deixei entrar tanto no sangue que a gente voltou isso aqui, ó, Jafinha. Cara, é o que a gente gosta de fazer, é verdade. E eu queria agradecer a oportunidade, né? E agradecer quem estiver vendo, né? Isso aí. Fico muito feliz de ter colaborado um pouco, tentado tirar algumas dúvidas. Não, foi demais. Estou honrado. Muito obrigado a vocês. Viu? Obrigado, professor. E, pessoal, sempre lembrando, o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com a empresa que a gente trabalha ou que eventualmente tenhamos trabalhado. Então, combinado? É isso aí, galera. De novo, agradecer mais uma vez o professor Olívio, os patrocinadores. E, galera, não deixe de se inscrever. Não deixe de curtir. Estamos chegando, rumo aos 1000. Falta um pouquinho, acho que tá em 979. Não, já chegou. Quando sair esse vídeo aqui, já chegou. Já chegou, então, com o vídeo Vamos do professor, vai para 2000. Exato. É isso aí. É isso aí, galera. Estamos combinados. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado.